Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, declarando Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de aumento, de vida, de saúde, de força sobre esta vida, sobre seu trabalho, sobre sua casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor faça justiça em nossas portas. Tudo aquilo, Senhor, que pertencia a nós e que não chegou a nossas mãos, nós oramos para que o Senhor traga restituição e restauração. Haja justiça nas portas, que toda maldade contra nós, que toda injustiça, que todo tipo, Senhor, de ação para nos prejudicar ou para nos roubar, nós oramos para que o Senhor nos guarde. Oramos para que o Senhor nos livre, que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária à nossa vida, à nossa família, ao nosso lar. Cremos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa força. Não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Meu Deus, nós oramos para que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida e a nossa família. Coloca uma cerca de proteção ao redor da nossa casa e nós proibimos qualquer tipo de ação demoníaca de entrar em nossa casa ou de tocar nos nossos filhos ou de tocar nas nossas vidas. Declaramos que a nossa casa é uma casa abençoada, que a atmosfera da nossa casa é uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confiamos em Ti. Declaramos a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, oramos para que o Senhor coloque sobre nós da Tua graça e do Teu favor. Assim como Noé era um homem cheio de graça, nós queremos também ser pessoas cheias de graça. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Oramos também, Senhor, por grandes provisões, por grandes milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero compartilhar uma palavra profética com você e também quero fazer uma oração especial. E hoje eu quero fazer uma oração especial por quem está com problemas no ouvido. Pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com dores nas pernas. Quero pedir também que você compartilhe essa oração agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você que andam talvez sofrendo de problemas nas pernas, problemas no ouvido. Eu creio, Jesus Cristo tem o poder de curar. Nós cremos nele. Nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E eu quero estar orando por você e orando pela tua causa. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu li o testemunho e eu posso garantir para você que é um combo de bênçãos. É um combo de bênçãos. Olha só que testemunho bonito da Inês. Porque a Inês, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, ela foi abençoada através das orações, só que ela compartilha com um grupo de pessoas e ela também é uma intercessora. Então, olha que testemunho bonito. Quero agradecer pelas orações e intercessão. Pedi por Írio e Nereide. Ele não andava mais e hoje está andando. O primeiro testemunho. Ela escreveu aqui. Ela estava com pneumonia e já está muito bem, segundo testemunho. Amália tinha feridas muito feias na boca e foi curada. Terceiro testemunho. Jurema não dormia, não se alimentava e só chorava, mas agora está bem e livre de todo mal. Quarto testemunho. Meu esposo que esteve à beira da morte, hoje está bem, Jesus livrou. Quinto testemunho. E eu
e a minha irmã Marli fomos curadas da alergia. 6º e 7º testemunho. Entre tantos outros milagres, só tenho gratidão a Deus e ao ministério profético de vocês. Que Deus abençoe sempre. Que coisa linda, Inês. Que bênção. O Senhor Jesus operando esses milagres. E também é uma bênção você compartilhar as orações e se colocar em oração em favor dos teus amigos e parentes. Que Deus siga te abençoando. Você é uma mulher de Deus, você é uma intercessora. Deixa Deus te usar, Inês, em nome de Jesus. Hoje eu quero liberar uma palavra: cercado pelo mais alto. Eu vou repetir. O tema dessa palavra é cercado pelo mais alto. Podemos pensar que estamos cercados, mas existe um Deus que está cercando o que está nos cercando. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 18, diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Geazi era um moço que trabalhava, que servia e que andava junto com o profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria cercou a casa de Eliseu porque ficou sabendo eu posso dizer, das revelações que Eliseu tinha e que revelava os planos do inimigo. Toda vez que a Síria planejava um ataque contra Israel, Deus falava com o profeta falava com o rei e o Senhor dava livramento. E a Bíblia diz que isso aconteceu muitas vezes. Então alguém disse, é que lá do lado de lá eles têm um profeta que é um homem de Deus, e esse profeta, ele revela aonde nós vamos atacar. Então não tem ninguém que está contando os planos aqui, não existe um informante, não está saindo daqui a informação. Isso é algo do Deus deles. E então o rei disse, então vamos até a casa desse profeta e vamos terminar com ele. E foi o que o rei da Síria fez, preparou um exército para cercar a casa do profeta. E quando o servo do profeta abriu as janelas, ele viu que a casa estava cercada. Eu fico imaginando o terror que esse servo do profeta teve ao abrir as janelas e ver aquele exército armado que estava do lado de fora de casa. E a Bíblia nos diz, e eu acho isso tremendo, que o Geazi correu e foi até o profeta Eliseu e disse, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Bem, entenda, a verdade não é apenas que o exército estava cercando a casa do profeta, mas que também o exército de Deus estava cercando a casa do profeta. A Bíblia diz que Eliseu fez uma oração por Geazi, Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele possa ver. E quando Geazi abriu os olhos, ele conseguiu ver que existia anjos de Deus que estavam rodeando toda a casa. E ali ele acalmou o coração. Nós temos que entender que existe algo nos cercando muito maior do que aquilo que tenta nos cercar. Muitas vezes o câncer está cercando uma pessoa e ela pensa que aquele câncer é o maior inimigo dela e que não tem como ela escapar daquilo. Mas por trás desse cerco do câncer existe um cerco de Deus protegendo.
E esse cerco de Deus não vai permitir com que esse câncer prevaleça. Essa tem que ser a sua fé. É por isso que nós temos ensinado e mostrado para as pessoas que elas precisam abrir a sua visão espiritual. Elas precisam começar a ver o agir de Deus. Você precisa começar a ver pela fé o que Deus está fazendo na sua vida. Por mais que você esteja cercado de dívidas, de pessoas invejosas, por mais que você esteja cercado, sabe, de problemas que estão querendo, de alguma maneira, deixar você sem escapatória, deixar você sem saída, existe um Deus que está cercando o cerco que foi feito contra você. Essa tem que ser a sua fé. Você será como Eliseu, você ficará em paz, sabendo que há mais favor a seu favor do que contra você. Você não temerá. Por isso, não desanime com o que você vê com seus olhos físicos. Se você permanecer focado na oposição, no vício, na doença, então você vai viver estressado e você vai desistir dos seus sonhos. Agora, através dos olhos da fé, você precisa ver todos os obstáculos que o impedem, já cercados pelo Altíssimo. Diz que uma moça saiu do trabalho dela à noite e estava indo em direção ao carro no estacionamento. E de repente ela viu como se fosse uma pequena gangue que veio em direção a ela, e ela começou a ficar com medo, ficar preocupada, porque eles estavam vindo em direção a ela e eles estavam rindo, e ela pensou: agora eu vou ser assaltada, ou pior. E então o Espírito Santo falou ao coração daquela jovem: comece a orar agora, comece a orar. E ela começou a orar baixinho: Senhor me livra, Senhor me proteja, Senhor me guarda. E diz então que aquele grupo que estava vindo em direção a ela, de repente eles tomaram um susto. Eles tomaram um susto e sabe, saíram de perto dela e foram para o outro lado, assustados. E ela deu parte na polícia, fez boletim de ocorrência, porque ela viu que eles estavam vindo, porque eles estavam rindo e estavam falando que iriam pegá-la, que, enfim. 2, 3 dias depois, eles foram pegos pela polícia, porque eles estavam já rondando ali aquele ponto. E daí o policial perguntou para eles o que eles estavam querendo fazer com aquela moça. E eles disseram: olha, nós iríamos assaltá-la. E, enfim, eles tinham projetos ali. E só que nós estávamos indo em direção a ela e de repente nós vimos alguém do lado dela e o rosto resplandecia, brilhava muito, e era alguém forte, mais alto do que ela e mais alto do que nós. E nós nos assustamos e sentimos um medo, e todos nós vimos a mesma coisa e saímos. Deus enviou seu anjo para proteger a vida daquela moça. Saiba que mesmo que o inimigo cerque você, Deus envia seus anjos poderosos para proteger você e para livrar você do mal. Davi disse no Salmos 3, eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Deus está cercando o que está me cercando. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Davi tinha seus olhos espirituais abertos. Ele não viu apenas os seus inimigos, ele viu o Deus que o cercava e o protegia. Por isso que ele não se sentia intimidado com nada. E ele sempre avançava crendo que maior é Deus na sua vida. O que você vê com seus olhos físicos não é a única coisa que está ao seu redor. Você não está apenas cercado pelo negativo, isso é apenas uma camada. Deus substitui isso. Você está cercado de favor, você está cercado de cura, você está cercado de vitória. Quando você
estiver enfrentando tempos difíceis, o inimigo vai falar muito e ele vai te dizer: eu tenho você cercado. E isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Você não está cercado apenas por isso. Você está cercado por um poder mais alto. Você está cercado pelo poder de Deus. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele conhece cada ataque, cada decepção, cada situação injusta. E quando você está cercado, você tem que voltar para aquele lugar de paz e dizer: eu sei que o meu Deus ainda está no trono. Ele é maior do que essa doença. Ele é maior do que este vício. Ele é mais poderoso do que os meus inimigos. E o mal não vai prevalecer contra a minha vida. Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? E a Bíblia diz que apareceu o quarto homem. Eles estavam cercados. Eles estavam cercados por um rei poderoso. Eles estavam cercados por inimigos poderosos, por um exército e por uma fornalha. Mas o Senhor enviou apenas um anjo para protegê-los. E eles foram guardados da fornalha. Foram guardados da maldade de um rei, foram guardados da inveja de outras pessoas. Deus está nos cercando, não estamos sozinhos. É por isso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não vai permitir com que essa maldade que os outros têm tentado contra você prevaleça contra você. Deus é maior. Deus é maior. Você pode declarar isso? Deus está me cercando. Aquele que me cerca é mais alto. Aquele que me cerca é mais poderoso. Aquele que me cerca vai me dar vitória e eu vou prevalecer. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, BR. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu mando um recado para todas as crianças que estão me ouvindo aí, que estão junto com os pais. Jesus ama cada uma de vocês. Jesus ama cada criança. Jesus ama cada criança. Jesus disse assim: ele estava descansando em um determinado momento e os pais que tinham crianças, os pais trouxeram as crianças para que Jesus orasse e abençoasse as crianças. Então os discípulos quiseram impedir e Jesus disse assim: deixem vir a mim as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? É para que cada criança saiba que Jesus ama e que Jesus quer abençoar cada criança que está aí me ouvindo, que está aí talvez na sala de casa junto com o pai, junto com a mãe. Faça a sua oração antes de dormir, em nome de Jesus. Faça a sua oração antes de dormir. Amém? Eu quero agora orar por você, te abençoar. Eu quero fazer uma oração especial por quem está com dor de ouvido, certo? E por quem está com problema nas pernas.
E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E essa palavra de hoje é uma palavra profética também. Se você sente que você está cercado por forças contrárias, saiba que o Senhor está cercando você também. Aquele que é mais alto está lhe cercando, então não tenha medo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Amém? De repente você está enfrentando um processo, de repente você está enfrentando pessoas más que estão contra você, seja lá o que for, Deus é maior na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro para que o Senhor intervenha na causa dessa pessoa e dê vitória a ela. Que todo laço do diabo seja cortado, que toda maldade seja desfeita e que o Senhor abra os céus e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, que o laço do diabo seja cortado, que a maldade planejada seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, que Tu estás cercando a nós e a nossa casa. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que está conosco é maior, é mais forte. Por isso oramos por livramentos do Senhor. E oramos também, Senhor, liberando uma palavra de saúde sobre todo aquele que está com dores no ouvido ou está com problema nas pernas. Eu oro pela cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é cura, Jesus Cristo é saúde, Jesus Cristo é poder. Receba o milagre de Deus agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Seja restaurado, seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, desfaça agora o plano da maldade, as amarras espirituais e declaramos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, justiça de Deus trabalhando em teu favor, em o nome de Jesus. Profetizamos também 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de vitória na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre ti. E que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha só, amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial por provisões especiais de Deus, tá? Então amanhã, 6 horas da manhã, eu aguardo todos vocês, às 6 e 7 da manhã, para essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos a bênção de Deus sobre o teu lar. Oramos para que o teu lar seja um lugar de bênçãos, um lugar de grandes abundâncias, um lugar de grandes riquezas, um lugar de grande amor, um lugar de experiências com Deus, um lugar de vida, um lugar de alegria, um lugar de satisfação, um lugar de renovo, um lugar de refrigério, um lugar aonde Deus seja o primeiro, um lugar aonde a glória de Deus entra na sala da casa, entra nos quartos, visita a família. Declaramos em nome de Jesus que a presença do doce e amado Espírito Santo está aí, na sua casa, neste momento. Visita, Pai. Toque-os com o teu poder, Senhor Jesus. Libera do teu favor sobre cada um deles. Nós abençoamos este lar. Esse lar será palco de grandes testemunhos, será lugar de grandes respostas. Uma família unida, uma família num só propósito, uma família numa só oração. Libera do teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui, Pai. No nome de Jesus, visita-os, Pai. Oramos
para que toda doença, toda ansiedade, toda angústia, toda aflição renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Libera do teu poder, Pai. Libera da tua graça, que cada vida, que cada família seja tocada pelo poder e pela glória de Deus. Remova, Pai, o cansaço, remova a ansiedade, remova as perturbações, inclusive as perturbações noturnas. Tira essa pessoa da confusão, tira essa pessoa da ceguez. Que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos pela salvação de todos. Oramos, Pai, para que essa casa seja visitada pelo Teu poder. E eu quero liberar já, Senhor, o decreto espiritual, o decreto do dia de hoje, em nome de Jesus, sobre essa casa e sobre essa família. Hoje declaramos que você começará a experimentar um novo nível do peso e da glória de Deus. Que você experimente o poder da sua força e a majestade num nível que o faça se render mais a Deus em humilde adoração. Dizemos que você verá sobrenaturalmente a beleza, a perfeição, a profundidade e a força. Decretamos que você terá uma revelação divina de quão ilimitado Deus é na sua vida. Declaramos que você conhecerá intimamente o Deus que criou todas as coisas, pois por Ele todas as coisas existem e são sustentadas pela palavra do seu poder. Que a sua bondade passe diante de você, para que você saiba com certeza que a sua presença o acompanha aonde quer que você vá. Profetizamos que você sentirá a sua majestosa força em sua casa, local de trabalho e comunidade, e viverá e funcionará como um portador da sua grande glória. Dizemos que a glória do Senhor brilhará ao seu redor e emanará de dentro de você. Profetizamos este dia que você entrará em novos reinos e encontros com a sua glória em nome de Jesus. Como está escrito em João 17:22, e a glória que me deste, eu lhes dei. Aleluia! Você recebe essa declaração profética sobre a tua vida? Diga aí, eu recebo, eu quero essa glória de Deus, eu quero mais de Deus para a minha vida. Aleluia, 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 Deus é bom, Deus é bom. E olha o testemunho que eu recebi aqui da Raquel, que nos acompanha nas orações aqui. Ela escreveu assim: tenho 2 bênçãos para contar. Coloquei o nome da sobrinha de uma amiga, a pequena Helena, de 2 aninhos, que estava com leucemia. E graças a Deus ela foi curada. Também coloquei nas orações o nome de uma conhecida, Rafaele, que estava com câncer de mama e foi curada. Graças a Deus. Obrigado por ser um canal de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé no poder de Deus. Deus pode tudo e não há impossíveis para o Senhor. Eu tenho um recado muito importante no final dessa oração hoje. E quero pedir para você, me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas. Há pessoas aqui aflitas, que precisam de uma visitação de Deus. Há pessoas que precisam de cura aqui hoje. O Senhor me mostrou uma pessoa que está com uma dor no ombro, o ombro direito bem aqui atrás, uma dor muito forte. Seja quem for que está com problema no ombro, no nome de Jesus, que o Senhor te toque, ser curado, em nome de Jesus. Jesus cura, coloca a sua fé nele. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Também é uma pessoa que está com alergias nos braços e eu declaro saúde sobre a tua vida. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Jesus pode curar. Coloque a sua fé nele, creia nele. No nome de Jesus, ser curado, ser livre. Em nome de Jesus. E o Senhor me deu uma palavra, Antoine. Antoine. Seja você quem for, Deus te visita nessa hora e te dá um grande livramento. Deus te visita nessa hora e te dá um grande livramento. Tem uma mulher que está aí me ouvindo, Karen com K. Deus te visita, Karen. E o Senhor me mostrou teus joelhos inchados. No nome de Jesus, receba o toque de Deus sobre a tua vida. Ser curada, ser livre. Coloque a sua fé em Jesus, Karen, e receba um milagre de Deus. Amém? Eu quero declarar uma palavra que Deus me deu. Deus não busca gente perfeita.
busca gente disponível. Eu não sou perfeito e não conheço ninguém aqui nessa terra que seja, mas Deus está à procura de gente disponível, de gente que diga: eu estou aqui e vou me render ao plano e propósito de Deus. Daí você pode me perguntar assim: mas por que estar disponível para Deus? Uma das melhores coisas que existe, quando você conhece a Deus, é você poder ser usado para o propósito que o Senhor tem reservado para a sua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua casa. E quando você está disponível para servi-lo, você pode ter certeza, a sua vida vai ser tocada por Ele. Você vai servi-lo e vai ser abençoado também. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 1, versos 19 e 20. Eu quero falar um pouco hoje sobre a vida de José, mas não o José do Egito, o José que foi responsável de cuidar do Filho de Deus aqui nessa terra quando Maria concebeu, engravidou de Jesus pelo Espírito Santo. Olha o que aconteceu aqui nessa palavra, é tremendo o que Deus vai falar contigo hoje. Mateus capítulo 1, verso 19 e 20. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Essa palavra aqui fala muito comigo. Sabe por quê? Porque Maria estava comprometida com José. E aos olhos humanos, Deus poderia ter escolhido, sabe, uma pessoa que não estivesse aliançada com outra. Deus poderia ter escolhido, sabe? Deus tem esse poder. Ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas Ele escolheu uma mulher que estava comprometida. Porque sempre nós pensamos que Deus, tudo que Deus faz, a gente pensa assim que tem que ser perfeito, mas era perfeito. Só que nós pensamos em coisas que são bênção e que não tem tanto problema. Por exemplo, Deus deu uma empresa para você. Um exemplo, Deus te deu uma empresa. E você pega aquela empresa e você pensa: puxa, essa empresa aqui foi bênção de Deus. Mas não significa que ela não vai ter problema. Não significa que você não vai enfrentar desafios nessa empresa. Não significa que você vai ter que resolver coisas. Muitas vezes Deus nos dá certas bênçãos. E essas bênçãos que Deus nos dá, que Deus coloca nas nossas mãos, elas vêm com situações complexas, extremamente complexas. E cabe a nós se render ao plano divino. Cabe a nós se render ao propósito de Deus. Eu, quando olho para José, eu vejo que José não era um homem perfeito. Ele era um homem imperfeito como eu e como você. Ele era um carpinteiro comum, não tinha título teológico, nem plataforma grande, mas tinha algo que Deus deseja e que Deus busca. Você sabe o que é? 3 coisas que José tinha. Primeiro, justiça no comum. Fiel no pequeno, íntegro quando ninguém o via. E aqui eu entendo uma coisa: Deus te vê quando outros não te veem. Deus te vê quando o homem te rejeita. E José era uma pessoa íntegra, mas agora ele estava com um problema nas mãos. Sabe por quê? Ele havia acabado de se casar. E na cabeça dele, como que ele iria explicar para as pessoas que Maria estava grávida? E ele não era o pai. Então a Bíblia diz que ele não a queria infamar. Ele não queria, de alguma maneira, comprometer Maria. Que aquilo se tornasse um escândalo. Não, José não queria isso. E sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra, querido? E essa palavra ministra no meu coração. Que muitas vezes Deus nos coloca em situações que são delicadas. Deus nos coloca em situações inesperadas. E mesmo que você não queira resolver algumas coisas,
mesmo que você não queira, sabe, se meter em algumas coisas, Deus, ele te coloca diante de uma situação e ele diz, vai que a bênção é tua. Só que quando você, sabe, começa a se aproximar daquela bênção, você vê os desafios e você pensa assim, será mesmo, Deus, que essa bênção é para mim? Será mesmo que viver assim é para mim? E você tem que entender que Deus está procurando fazer algo grande, mas ao mesmo tempo que Deus está querendo fazer algo grande, Ele vai exigir de você a sua firmeza, Ele vai exigir de você a sua entrega. E eu vejo aqui José na justiça no comum, um homem que não queria infamar, não queria, sabe, ele não queria ser um problema para Maria, mesmo que ele estivesse pensando, sabe, qualquer outra coisa na cabeça dele. A segunda coisa que eu vejo em José, a misericórdia sob pressão. Quando tinha o direito de se vingar, escolheu proteger quem o feriu. Porque até Deus falar com José, que o que Maria estava carregando era do Espírito Santo, sabe, ele decidiu não envergonhá-la diante da opinião pública, não falar mal dela, não difamá-la, não destruir o seu caráter. E eu aprendo isso porque a misericórdia, ela sempre vence. A misericórdia sempre vence. Sabe, mesmo que ele não estava entendendo a situação naquele momento, ele mesmo assim decidiu se calar. Porque há pessoas, sabe, quando vem algo crítico, quando vem uma situação, sendo dentro da sua casa, dentro da sua empresa, em qualquer lugar, geralmente as pessoas, elas tomam partido e elas escolhem, sabe, acreditar no que querem. Mas eu vejo aqui em José que a misericórdia venceu. Ele decidiu não difamar, ele decidiu sair daquela situação quieto, porque ele não queria manchar o caráter de uma pessoa que ele gostou, de uma pessoa que ele amou, de uma pessoa que ele casou com ela. Olha que tremendo isso. É por isso que a gente tem que aprender que sob pressão, nós temos que aprender a não nos vingar, a escolher proteger quem te feriu. Esse é o nosso propósito de vida, proteger a pessoa que nos feriu, proteger a pessoa que de alguma forma, sabe, você talvez queria ter uma outra posição com ela, mas você escolhe o mesmo caminho de José, misericórdia sob pressão. E a terceira coisa que eu vejo, obediência imediata. Que homem obediente esse? Sem desculpa, sem demora, sem questionamento, quando Deus falou, José simplesmente obedeceu. Quando Deus fala algo conosco, não precisamos ficar buscando entender o que Deus está querendo falar. Por que Deus me pediu isso? Por que Deus está me pedindo isso? Bem, se Deus me pediu, eu vou fazer. Ainda que haja uma guerra dentro de mim, ainda que haja luta, Deus me pediu, eu vou fazer. Nós não podemos nos mover por emoções, nós devemos nos mover por propósito. Eu devo me mover por propósito, você deve se mover por propósito. É essa vida que nós devemos ter. Não deixar as nossas emoções, sabe, falarem tão alto a ponto da gente dizer, não, eu não quero fazer isso. Eu vou seguir por aqui, esse é o meu caminho, esse é o meu desejo. Mas, sabe, tudo na nossa vida tem que ser debaixo da direção de Deus. Se não for debaixo da direção de Deus, você pode perder o que Deus tem reservado para a sua vida. Tudo que você fizer, toda mudança na sua vida tem que ser dirigida por Deus. Você vai comprar qualquer tipo de coisa que vai avultar por muito tempo, um compromisso financeiro, tem que ser na direção de Deus. Você vai, sabe, fazer qualquer coisa que seja significativo na sua vida, uma mudança qualquer, tem que ser na direção de Deus. Eu não posso me mover
por emoções. Eu não posso me mover, sabe, pelo meu querer, porque se eu me mover pelo meu querer, eu coloco tudo a perder. Uma das coisas que me chamou a atenção no jejum de Josafá, no jejum que Josafá fez quando ele descobriu que estavam vindo contra ele um grande exército, foi que antes dele acionar o exército para protegê-lo, antes dele dar o toque, sabe, de guerra para todo o exército, Josafá se colocou diante de Deus e consultou a Deus, orou a Deus, jejuou. Ou seja, ele não tomou nenhuma ação sem antes consultar a Deus. Tudo na vida da gente, a gente tem que consultar a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, quando você aceita uma direção que Deus te dá, você não fica reclamando mais, você não fica falando mais nada, ao contrário, você simplesmente obedece. Você simplesmente obedece, você não murmura. Você não murmura, você simplesmente diz, amém, Senhor, é assim que eu vou fazer, eu quero obedecer a Ti, ó Deus. Nós precisamos ser pessoas que obedecem a Deus, nós precisamos ser pessoas que seguem uma instrução divina. Deus falou, a água parou. Não, mas Deus me pediu uma coisa muito difícil, mas eu acho que eu não vou fazer. É melhor você fazer, se Deus pediu. Uma pessoa me perguntou assim, e como saber que Deus falou, se é realmente Deus? Eu tenho que entender primeiro. A primeira coisa, claro que você tem que entender de acordo com uma esfera. Você não pode obedecer uma coisa que está fora da palavra, porque daí não é Deus que falou, ou uma coisa que vai ferir alguém. Mas se você seguir uma direção de Deus, você vai ver como Deus vai operar na sua vida. É por isso que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedece a Deus. Obedece a Deus. E sabe, a pergunta honesta, qual dessas 3 áreas nós precisamos trabalhar hoje? José nos ensina que você não precisa ser perfeito para seguir um propósito de Deus. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Porque às vezes a pessoa deixa de servir a Deus ou deixa de fazer a vontade de Deus porque ela pensa, eu sou inadequado, eu sou tão limitado. Ei, eu fiz caligrafia até a 5ª série. Eu sei o que é ser capacitado por Deus. Hoje eu escrevo livros. Hoje eu escrevo livros. Eu sei o que isso significa. Então você não precisa ser perfeito para aceitar um chamado de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com José, você precisa ser fiel no oculto. É muito bom, sabe, quando as pessoas são fiéis, quando todo mundo está vendo. Mas a gente tem que ser fiel no oculto. A gente tem que ter palavra. Tem que ser fiel no oculto. Quando ninguém está me vendo, quando a minha esposa não está me vendo, o que eu estou vendo no celular, eu preciso ser fiel quando ninguém está me vendo. E a terceira coisa que eu aprendi com José é que eu preciso obedecer sem dar desculpa. E obedecer a Deus em primeiro lugar. Antes de querer agradar A ou querer agradar a B, eu preciso ser obediente sem dar desculpas. Se Deus me pediu, se Deus me deu uma missão, então, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Pega essa palavra, uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, é uma palavra de Deus para você. O Senhor está falando contigo. Amém? Tem uma pessoa que está me vendo nesse momento, que está dirigindo um carro. O Senhor me mostrou, inclusive, o carro da cor preta, um Fiat preto. Está ouvindo agora essa palavra. Deus está falando com você que está nesse carro preto da Fiat. Deus está te visitando nesse momento. E o Senhor vai te honrar se você tomar a decisão certa. Deus vai te honrar se você tomar a decisão certa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, eu creio nisso. Aleluia. Amém? Muito bem, eu quero declarar o Salmo 91 aqui e quero fazer 2 convites para você. Mas antes disso, deixa eu falar do Café com Jesus Kids, uma febre aí no Brasil inteiro, gente de todo lado pedindo. É um livro de desenho, né, que inclusive você pode dar de presente, vem com kit de canetinha para a criança colorir.
desenhos bíblicos, vem também com instruções da palavra de Deus para as crianças poderem aprender, certo? Tenho certeza que vai ser uma bênção, até você dar de presente para os seus netos. Nós temos também nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Deixa eu mostrar para você como é que é o devocional, olha só. Nossos livros vão te abençoar muito e você vai ser muito abençoado. Aqui o versículo bíblico, a oração, para você fazer comigo, as direções para o teu dia e aqui para você fazer a sua própria oração aqui, ó, tá? Nossos livros você pode adquirir lá no nosso site, inclusive para você ler antes de dormir, certo? Em 5 minutinhos, 3, 4 minutinhos, você lê todo o devocional do dia, vai te abençoar. Tem gente que lê 3, 4, 5 por dia. Eu tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. E olha só, você que é nosso aluno na Academia Kingdom, segunda-feira eu vou trazer aqui para você uma notícia extraordinária. Você que é nosso aluno na Academia Kingdom Global, segunda-feira eu vou trazer, é um presente que eu vou dar para todo aluno da Academia Kingdom Global, certo? E você que não é nosso aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno. Agora esse mês que está entrando, tem muita coisa boa entrando na academia. Você pode ir até o meu site www.vinicius17.com.br e se tornar aluno da academia aqui no Global. Amém? Vamos andar juntos, vamos andar mais perto, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Domingo, agora, às 9h30 da manhã, nós teremos 2 cultos. Eu estarei no culto da manhã às 9h30, teremos culto às 9h30 e às 20 horas. Eu estarei no culto das 9h30, na igreja que eu e a minha esposa somos voluntários, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E nesse domingo eu vou ministrar uma palavra, coisas que nos levam à pobreza, à dificuldade, à ruína. Eu vou estar ministrando essa palavra, eu convido você a vir, vai ser um culto profético, vai ser tremendo, vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Vem estar com a gente, em nome de Jesus, domingo 9h30 da manhã. Vou transmitir ao vivo, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, ok? Muito bem. Quero declarar o Salmo 91. E o segundo anúncio é que Deus tocou no meu coração de nesse final de semana estar orando, tanto no sábado quanto no domingo, por pessoas que têm tido perdas financeiras e negócios que estão trancados, certo? Eu vou orar hoje por provisão, mas esse final de semana nós vamos orar por negócios trancados, por coisas que não estão indo para frente. Eu convido você a estar comigo amanhã às 6 da manhã e 18 horas. Sábado e domingo eu vou orar por isso, certo? Por um destravar financeiro. Muita gente tem me pedido oração nesse sentido. E eu estarei sábado e domingo aqui junto com vocês, em nome de Jesus, clamando por um destravar, clamando por um romper. Quem precisa, eu sei que vai estar aqui também junto com a gente. E vamos declarar essa bênção sobre o teu lar, um destravar que vai abençoar toda a tua casa, toda a tua família. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e enquanto eu declaro aqui, compartilhe com 10, com 20, com 100, com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu tive uma visão, enquanto estava declarando aqui o Salmo 91, de uma pessoa que tem um restaurante na praia,
e essa pessoa está aqui me ouvindo, não duvide que foi Deus que te deu esse negócio, esse restaurante na praia. Deus vai honrar todos os teus compromissos. Ele é fiel. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Renda-se a Jesus. Coloque a sua fé nele. Seja você quem for que está aqui me escutando, em nome de Jesus. E há uma pessoa, o Senhor me deu a palavra Galdino, pode ser um nome, sobrenome. Deus visita você nessa hora. Um destravar de Deus aí no teu caminho, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que faz aniversário, dia 18 de dezembro. Eu quero liberar uma palavra do favor de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te honre, que o Senhor abra portas na tua vida e que você possa viver coisas maiores nos próximos dias, até o final desse ano, em nome de Jesus. Que o Senhor te surpreenda, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar e volto a pedir, compartilhe essa oração. Senhor Deus e Pai, nós declaramos a bênção sobre essa casa. Declaramos que essa casa está sendo visitada pelo poder de Deus. O poder de Deus está tocando nessa casa. O poder de Deus está tocando nessa família agora. E oramos, Pai, por provisões do céu. Oramos por provisões de Deus na vida dessa pessoa, provisões de Deus na sua casa, provisões de Deus na sua família, no nome de Jesus. Oramos para que a provisão entre nesse lar. E tudo aquilo, Senhor, que está travando, tudo aquilo que está impedindo os recursos de entrarem ou está impedindo, Senhor, com que bons negócios aconteçam, oramos agora por um destravar de Deus. Declaramos vida nessa casa, a vida de Deus, o Zoé de Deus, sendo agora liberado sobre essa casa, sendo liberado sobre essa família. Oro, Pai, por pessoas que estão com insônia, que têm tido perturbações ao dormir, que estão ansiosas, que estão inquietas, que estão aflitas. Senhor Jesus, toca com o teu poder e leva embora toda a ansiedade, leva embora toda a angústia, leva embora toda a aflição e traga vida sobre esse lar. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que a paz de Deus repouse sobre essa família, que a paz de Deus repouse sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe teu lar, que o Senhor abençoe teus filhos, que o Senhor abençoe teu casamento, que as brigas cessem na tua casa e que tua casa seja um lugar de paz, seja um lugar de vida, seja um lugar de graça viva de Deus sobre ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com outras pessoas, que Deus te guarde e amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui junto com a gente.